Tudo bem? Boa noite. Eu sou o Dr. Luiz Guilherme, trabalho aqui no Doutor Consulta já há 3 anos, sou ginecologista, obstetra e mastologista. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a prevenção do câncer de mama, conversar sobre a importância do Outubro Rosa. Então você já prepare suas perguntas, dúvidas, que a gente vai bater um papo aqui hoje sobre isso, que é um assunto muito importante, né? E ele é tão importante porque é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no Brasil e no mundo, só atrás do câncer de pele não melanoma. Bom, vamos falar um pouquinho do Doutor Consulta, que é uma rede de clínicas que cresceu muito nos últimos anos, já tem há 5 anos aí no mercado. O Doutor Consulta hoje em dia já tem mais de 23 centros clínicos, já está com mais de 40 especialidades, inclusive dentistas também na nossa equipe. E é uma oportunidade para você que não tem chance de ter um convênio ou que tem um convênio e não está satisfeito, ter um acesso à saúde de qualidade, uma saúde com profissionais bem gabaritados, profissionais especializados e com fácil acesso. Acessos rápidos, você consegue fazer o seu acesso pelo aplicativo, você consegue fazer o acesso pelo celular, pelo telefone, pelo site ou na própria clínica, tá? Então aproveitem e mandem as perguntas que a gente vai estar aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Bom, o Outubro Rosa ele começou uma campanha em 1990 em Nova York, nos Estados Unidos, com uma corrida contra a cura, e essa campanha ela foi passando para todos os estados dos Estados Unidos e depois acabou pegando o mundo. Hoje em dia, no mês de outubro, todo o mundo praticamente faz essa campanha de prevenção do câncer de mama, né? Tanto a prevenção quanto para você pegar o câncer de mama no começo, identificar o câncer no começo, onde a chance de tratamento chega até 95% de cura. Então essa que é a importância da gente tá com todo mundo ligado nessa campanha, todo mundo orientando, falando para os amigos, espalhando, porque tem que fazer autoexame, tem que passar no mastologista. Para aquelas pessoas que já estão na faixa etária ou que têm história na família de câncer, tem que fazer a mamografia, né, com a orientação do seu mastologista. Tá bom? O câncer de mama hoje em dia, ele aqui no Brasil, só nesse ano agora de 2016, tem uma expectativa aí de 58 mil casos novos de câncer de mama. A maioria dele acontece, né, em mulheres, claro, só que 1% dos casos de câncer também acometem homens. Então é importante para os homens também fazerem o autoexame da mama. Se tiverem casos de câncer na família, eles precisam passar no mastologista para fazer o exame físico com o mastologista. Tá? Tem que ficar ligado que em cada 100 casos, um acontece em homem. Então isso é importante. Quanto mais cedo a gente pega, maior a chance de cura, tá? Apesar da grande quantidade de casos que nós temos hoje aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho dos fatores de risco do câncer de mama. Quais são os fatores de risco? Principalmente aquelas pessoas que estão expostas muito tempo a hormônios. São pessoas que começaram a menstruar muito cedo, antes dos 12 anos, e pararam de menstruar muito tarde, depois dos 50 anos. Pessoas que nunca engravidaram, pessoas que tiveram filhos, mas muito tarde, acima dos 30 anos, que amamentaram depois dessa idade. Pessoas que têm caso de câncer de mama na família, né, em parentes de primeiro grau, mãe, irmã, avós. Pessoas que têm lesões na mama com atipia, né, em biópsias prévias, também são pacientes de risco para câncer de mama. Fora a hereditariedade. Hoje em dia, 5 a 10% dos casos de câncer de mama são devido aos fatores genéticos. Então, a maioria das pessoas provavelmente não vai ter nenhum caso na família de câncer de mama. Então, tem que ficar ligado nisso, porque o câncer de mama ele não dói, tá? Geralmente, 98% das vezes ele não dói, e ele se apresenta de um nódulo geralmente endurecido, um nódulo fixo na mama. Você tem que ver se tem retração, então por isso a importância do autoexame da mama. As pessoas precisam fazer o autoexame a partir dos 20 anos de idade. O autoexame ele é feito uma vez por mês, geralmente 5 dias depois do começo da menstruação. Ou para aquelas pessoas que não menstruam ou que já entraram na menopausa, elas escolhem um dia no mês, aquele dia que melhor convir para ela, e aí elas vão fazer o autoexame em casa, né, uma vez por mês. Se encontrar alguma coisa diferente, já tem que logo levar para o mastologista para examinar, fazer os exames complementares. Tá? A mamografia ela é feita a partir dos 40 anos pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, a partir dos 40 anos, uma vez por ano, tem que fazer a mamografia.
Já o Ministério da Saúde no Brasil, ele orienta só a partir dos 50, mas nós, especialistas, a gente orienta todo mundo a fazer a partir dos 40 anos, apesar da prevalência do câncer de mama estar acima dos 50, mas ainda existem muitos casos que acontecem abaixo dessa idade. E aí a gente tem um gap, a gente vai fazer dos 40 até os 69 anos. Depois dessa faixa etária, aí a gente vai individualizar os casos para ver quem são aquelas pessoas que têm uma boa perspectiva de vida, que têm a saúde em dia, aquelas pacientes que têm condições de fazer o exame, que têm uma expectativa geralmente acima de 5 anos de vida, que podem estar fazendo também a mamografia a cada 1 ou 2 anos. E aí não tem uma idade definida, a gente vai depender de cada pessoa, como é a saúde dela, como são as condições físicas delas e clínicas, né? Então isso daí é importante saber, não tem uma idade limite, tá? Isso vai depender de cada um. Vamos agora a algumas perguntas. A Mari Matos: doutor, é verdade que precisa pôr uma proteção no pescoço na hora da mamografia? Eu já fiz várias vezes e nunca colocaram. Fiquei preocupada, pois tenho hipotireoidismo. Isso foi uma coisa que aventaram algum tempo atrás, o risco de câncer de tireoide para aquelas pessoas que fazem mamografia com frequência. Então, isso não é verdade, tá? Não tem nenhum estudo que comprove que a mamografia feita uma vez por ano vai elevar o índice de câncer de tireoide, tá? Então não tem problema, pode fazer normalmente o seu exame, não precisa ficar com medo não, Maria, pode ficar normal, tá? Sem problemas. A Dorinha: doutor, eu tenho nódulo, ainda não sei o diagnóstico, mesmo sendo benigno, o que é que eu espero? Tem algum risco de vir a câncer? Então, Dorinha, você precisa passar numa consulta com o mastologista para ele fazer um exame físico e ter uma noção da palpação desse nódulo. Depois ele vai fazer a complementação com os exames de imagem. Dependendo da sua idade, ele pode pedir uma mamografia ou fazer até um ultrassom de mama. Se for o caso, ele pode pedir uma punção desse nódulo ou até mesmo uma biópsia com agulha grossa para definir melhor o nódulo e aí sim orientar o seu caso. A Cat: a partir de que idade eu preciso fazer a mamografia? Então, Cat, a gente faz a mamografia, a gente pode fazer uma entre 35 e 40 anos para ter uma base, e a partir dos 40 anos, anualmente, até a idade de 69 anos, e depois aquelas pessoas que estiverem bem continuam fazendo a cada 1 ou 2 anos. A Josi: boa noite, gostaria de saber se a minha idade de 34 anos já posso fazer a mamografia ou só ultrassom. Então, com 34 anos, Josi, a gente ainda não orienta a fazer a mamografia, a não ser que você seja uma paciente de alto risco para câncer de mama. Se você tiver algum parente de alto risco com câncer de mama, então a sua mãe, a sua irmã, uma avó, ou se você teve algum caso de câncer de mama em homem na sua família, ou se você teve algum caso de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário na sua família, aí você está orientado a fazer a mamografia 10 anos antes do que essa pessoa desenvolveu o câncer, né? Que ela descobriu o câncer. Se, por exemplo, a sua mãe teve câncer com 44, aí sim você vai fazer a mamografia a partir dos 34 anos anualmente, tá bom? A Lucicleide Silva: depois de quantos dias após a menstruação pode ser feito o autoexame? Então, Lucicleide, a gente orienta a fazer o autoexame geralmente 5 a 7 dias a partir do começo da menstruação, que é o período que as mamas estão menos estimuladas, estão menos doloridas. Então, é o período que você consegue examinar a mama e sentir melhor a sua mama, tá bom? Que ela fica um pouquinho menos sensível. Lucicleide: não, Caroline, qual a diferença entre ultrassom e a mamografia? Bom, são exames de imagem, só que a mamografia ela é feita através de uma compressão da mama e a gente vai visualizar a imagem através de um filme ou no computador. A mamografia ela emite radiação, o ultrassom não tem radiação, é através de ondas sonoras. A mamografia hoje é o único exame de rastreamento para câncer de mama, porque ele pega microcalcificações que podem ser o início de uma lesão precursora de um câncer, que ela não é vista no ultrassom, e porque hoje em dia ela consegue detectar nódulos abaixo de 1 centímetro, que são aqueles nódulos que a gente não consegue ainda palpar na mama. Então, hoje em dia, a mamografia é o exame de rotina, é o exame padrão ouro para a gente detectar o câncer de mama, para prevenção, e o ultrassom fica como um exame complementar. Se você tem uma mama muito densa, ou se você visualizou algum nódulo na mamografia, você pode usar o ultrassom para tentar ver melhor esse nódulo, tentar ter um clareamento melhor da mama através desse exame. Tá? Mas não é um exame de rastreamento. Cristiane Correia:
Se detectar o câncer, vocês fazem o tratamento completo aí no Doutor Consulta? Então, não. O Doutor Consulta é uma clínica de serviço primário e secundário. Quando a gente pega um caso de câncer de mama, geralmente a gente indica, né, a gente orienta a procurar os serviços do SUS ou do próprio convênio da paciente, porque o tratamento aí vai ser direcionado e vai ser um pouquinho mais abrangente. Então a gente não faz esse tratamento ainda no Doutor Consulta. Ana Santos. Minha filha teve displasia grau 1 e a avó e a tia dela faleceu de câncer. Ela corre risco? Então, Ana, se a tia e a avó dela já tiveram câncer de mama, a sua filha ela tem um risco aumentado para isso. Então ela precisa passar no mastologista a cada 6 meses para ele fazer o autoexame no consultório, fazer o exame ginecológico no consultório. Ela precisa fazer o autoexame dela em casa todo mês. Tá? E por ela ter displasia, geralmente as mamas um pouco mais densas também, tem que ter um cuidado um pouquinho mais especial para esse lado. Maria Pereira. Olá, eu fiz ultrassom e mamografia e deu BIRADS 3. Tenho 35 anos e estou à espera de consulta com mastologista. Então, Maria, o BIRADS 3 é uma nota que a gente dá para classificar a mamografia. Então, essa nota ela é padronizada no mundo todo. O BIRADS 3 ela quer dizer que você tem uma alteração na mama e essa alteração é uma alteração provavelmente benigna, com 95% de chance de não ser nada. Mas você tem que fazer o controle a cada 6 meses. Só que você tem que levar para um especialista para ele poder avaliar melhor, ver se é isso mesmo. Porque às vezes a identificação do médico que fez o ultrassom ou o que laudou a mamografia é diferente daquele mastologista que também está acostumado a ver o exame e ele pode ter uma outra interpretação do exame. Então é importante levar para o seu médico para ele examinar direitinho. Camila Talmac. Sei que a indicação de mamografia é a partir dos 40, mas eu tenho 24 anos e tenho casos na família. Minha avó teve câncer em outro membro do corpo e minha mãe está terminando o tratamento de câncer de mama. Será que desde já eu preciso fazer exames para prevenir? Então, Camila, com 24 anos a gente ainda não faz mamografia. Mesmo se você teve algum caso de alto risco na família, algum caso de câncer de mama, a gente faz acima dos 25 anos. Mas no seu caso é importante passar com um mastologista a cada 6 meses para fazer o exame físico no consultório e você também fazer a palpação da sua mama uma vez por mês. Pode fazer ultrassom não tem problema, ainda mais para pacientes jovens que a mama chega a ser mais densa e acaba visualizando melhor pelo ultrassom e aí não tem problema de radiação, você pode fazer pelo menos um ultrassom para complementar o exame físico do seu médico. Vera Lúcia, fiz mamografia, o médico pediu um ultrassom de mama e ele disse que eu estou com gordura. Queria saber se é grave e preciso de uma resposta. Obrigado. Olha, Vera, ele pode ter interpretado nesse ultrassom um nódulo com características benignas. Não dá para a gente falar se é um nódulo de gordura só olhando a imagem. A gente precisa fazer uma punção, né, para ter um diagnóstico citológico ou fazer uma biópsia por agulha grossa. Como a característica dele deve ter sido benigna, então o seu médico deve ter orientado por causa disso. Mas fique tranquila, se você preferir, passe em outro médico para ter uma segunda opinião e fazer o controle a cada pelo menos 6 meses com ultrassom para ver se essa imagem vai modificar ou não, tá bom? Camila Neude, como sei se o nódulo que tenho é cancerígeno? Então, Camila, para você saber se o nódulo é cancerígeno, a gente vai observar a imagem tanto na mamografia quanto no ultrassom. Geralmente nódulos que são regulares, que têm o seu eixo perpendicular, paralelo à pele, geralmente são mais tranquilos. Quando eles são maiores deitados do que em pé, quando são nódulos bem irregulares, ou que não faz uma sombra, que é quando fica tudo preto atrás dele, geralmente são características de nódulos benignos. Mas para você saber, você tem que fazer uma biópsia por agulha grossa, que você vai tirar um pedacinho desse nódulo, e aí vai sair o estudo, e aí sim você vai poder saber se ele é cancerígeno ou não. Cristina Castro de Aguiar. Tenho 40 anos e fiz mamografia e foi tudo bem. Tenho que repetir todos os anos, sem histórico? Tem, Cristina. Tem que fazer uma vez por ano a partir dos 40 anos. Não quer dizer que você, tendo um exame normal agora, não possa aparecer nada nesse período de um ano. Então é importante, a partir dos 40 anos, fazer a mamografia anualmente. Jaque Rocha. É possível detectar tumores em mulheres com menos de 40 anos de idade com ultrassom de mamas? Sim, Jaque, é possível. Por isso que é principalmente importante você fazer o autoexame em casa, para conhecer a sua mama, e no dia que você sentir alguma coisa diferente do que você está acostumado a examinar na sua mama, você vai procurar um profissional, o seu ginecologista ou um mastologista. E aí provavelmente ele vai pedir um ultrassom
e nesse ultrassom, dependendo do nódulo, você pode sim ver ele através do exame. A Romilda. Boa noite, doutora. Minha filha tem 13 anos e estava com dor no seio. Não sei explicar direito. Um caroço, tipo quando está nascendo, o que pode ser? Bom, Romilda, o câncer de mama ele é geralmente acima dos 50 anos. Abaixo dos 35 ele é muito raro. Geralmente, quando dói, tem que passar com o mastologista. Às vezes pode ser uma glândula inflamada ou até um cisto mamário, que geralmente é uma bolinha de água. Mas tem que passar no especialista para ele ver direitinho, tá bom? Vamos ver outras perguntinhas. O Eliseiro Antunes. Coceira nos mamilos é sinal de câncer? Então, Eliseiro, a coceira nos mamilos, a gente tem que ficar atento. Pode ser só uma área de eczema, uma lesão na pele que pode ter coceira, ou pode ser um início de algum tipo de tumor de mama, sim. Então, precisa passar com o mastologista. Ele vai fazer um teste com corticoide tópico, ver se melhora essa lesão, se ela regride. E se não regredir, ele vai fazer uma biópsia dessa área ou um raspado para ver se tem algumas células alteradas. Mas tem que ficar atento, sim, às coceiras no mamilo, tem que ficar atento se o mamilo está retraído, se quando aperta o mamilo de leve sai secreção. A gente sempre fica atento à secreção quando ela é de uma mama só, quando ela sai de um pontinho do mamilo e quando ela sai espontânea. E geralmente quando ela é sanguinolenta ou quando ela é muito clarinha, transparente, como se fosse água de rocha que a gente fala. Esse tipo de secreção é aquele que a gente tem que se preocupar e procurar o médico. É aquela que sai espontaneamente. Geralmente quando a gente aperta e sai de vários pontinhos, uma secreção amarela, esverdeada, branca, geralmente essa a gente não costuma se preocupar muito não. Doutor Luiz, é verdade que o homem também tem câncer de mama? Então, Jéssica, é verdade, o homem pode desenvolver câncer de mama também. Geralmente, 1% dos casos de câncer de mama acontece em homem. Então, eles têm que ficar ligados, têm que fazer o autoexame. Se acontecer qualquer coisa diferente do normal, tem que procurar um mastologista também, porque pode acontecer em homem. Outra perguntinha da outra Jéssica. Minha irmã, minha tia e a prima da minha mãe faleceram por câncer de mama. Eu tenho riscos maiores de também ter câncer de mama? Então, Jéssica, por você ter uma tia com câncer de mama, você tem um risco um pouco aumentado em relação à população geral de também desenvolver o câncer de mama. Então, é importante fazer todos esses exames de rastreamento, né, como a gente já falou, que é o autoexame, o exame clínico no consultório e, se for, dependendo da sua idade, a mamografia ou um ultrassom. Tá bom, gente? Queria agradecer a participação de todos aí que estiveram no live. Tá? Desculpa a correria hoje, depois a gente consegue voltar com mais tempo e conversar um pouquinho mais com vocês. Aproveite para aqueles que ainda não conhecem o Doutor Consulta, venham conhecer, marque uma consulta, vocês podem marcar agora através do site, através do aplicativo, é super fácil, super simples. E a gente está esperando vocês aqui. Qualquer dúvida, as perguntas que tiverem depois eu vou tentar responder todas, tá bom? Foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Até a próxima, obrigado, boa noite.